Ok. Dando continuidade ao Evangelho do Ramana Maharishi, vamos para uma outra pergunta de um discípulo. Ele diz assim: há ocasiões em que as pessoas e coisas tomam uma forma vaga, quase transparente, como num sonho. Cessamos de observá-los como externos a nós, mas temos consciência passiva da sua existência. Há nessa ocasião uma profunda quietude da mente. É nesse momento que estamos prontos para nos integrarmos no ser? Ou isso é resultado de auto-hipnotismo? Deve isto ser encorajado como uma paz temporária? Resposta do mestre: há na mente consciência associada à quietude. Este é exatamente o estado que se deve ter por objetivo. O estado alcançado pelo pesquisador, ainda não realizado, é sempre temporário. A palavra mergulho é apropriada enquanto existem tendências exteriorizantes e quando por isso a mente tem que ser voltada para dentro. Assim sendo, há um mergulho por baixo da superfície das coisas externas. Mas quando a quietude prevalece sem interferência dos pensamentos, onde há necessidade de mergulhar? Se esse estado não tivesse sido identificado como ser, o esforço para alcançá-lo pode, então, ser chamado mergulho. E neste sentido pode ser considerado adequado para a realização. Daí uma pausa. O menino de 8 anos e meio senta-se no vestíbulo, onde estava o mestre Ramana, mais ou menos às 5 horas da tarde. O mestre tinha saído para uma caminhada, e aí olha que interessante que acontece. Durante essa ausência do mestre, o menino falou sobre yoga e Vedanta, não só no tamil puro e simples como no literário, referindo-se livremente aos dizeres dos santos e das escrituras sagradas. 8 anos. Quando Sri Bhagavan entrou no vestíbulo de volta da caminhada, após aproximadamente 3/4 de hora, prevaleceu o silêncio, como era comum. Nos 20 minutos em que o menino sentou-se na presença de Bhagavan, não disse uma palavra sequer, mas ficou olhando-o fixamente. Então lágrimas saíram de seus olhos, ele as enxugou com a mão esquerda e logo depois deixou o lugar, dizendo que ainda esperava alcançar a realização. Quer dizer, ele ficou, como era muito comum ali, nesta forma de dar a sua diksha, o seu darshan, a sua bênção iluminativa, as pessoas ficarem contemplando o mestre. E ali, aquela energia vibracional gerada entre mestre e discípulo, quando você deixava a sua mente, percebendo como ela era ilusória, abrindo um espaço, a iluminação podia acontecer, ou algum grau dela, ou aquela energia evolutiva da relação direta do mestre com o discípulo. E aí, um discípulo que ali estava perguntou: como podemos explicar as extraordinárias características do menino? E o mestre respondeu: as características do seu último nascimento ainda estão bem fortes nele, mas não importando quão fortes possam elas ser, não se manifestariam a não ser numa mente calma e tranquila. Isso mostra porque todas as tentativas para reviver a memória quase sempre falham, enquanto que as recordações surgem na mente quando ela está calma e quieta. Outra pergunta: como pode a mente rebelde tornar-se calma e tranquila? O mestre responde: ou pesquisando a sua fonte,
até que ela, a mente, desapareça, ou submetendo-se ao mestre de tal maneira que ela possa ser aniquilada. Autossubmissão é o mesmo que autoconhecimento, e qualquer um dos dois métodos implica necessariamente em autocontrole. O ego somente se submete quando reconhece o poder supremo. Renúncia é a não identificação do ser como não ser. Outra pergunta. Sri Bhagavan esquematiza uma maneira de encontrar Krishna no coração pela submissão e olhando todos como sendo Deus. É este o caminho certo que leva à autorrealização? Não seria então mais fácil adorar Bhagavan através da mente do que pesquisar através da pergunta quem sou eu? Que era a auto-inquisição que o Bhagavan dizia que deveríamos ter, em silêncio, perguntando para nós mesmos quem sou eu, e que esta pergunta, mesmo que vinda de um desejo, de um ego, ela seria como a última pira para acender a funerária da cremação, jogada ali dentro e seria consumida. Então esta pergunta, não seria então mais fácil adorar Bhagavan através da mente do que pesquisar através da pergunta quem sou eu? O que o mestre nos diz? Sim, quando você vê Deus em tudo, você pensa em não Deus, certamente você precisa pensar em Deus para vê-lo em tudo que lhe rodeia. Conservando Deus na mente, alcança-se a dhyana, meditação. E a dhyana é o estágio anterior à realização. Você não pode, de maneira nenhuma, escapar do ser. Você deseja ver Deus em tudo, mas não em você? Se tudo é Deus, não está você incluído neste tudo? Sendo você mesmo Deus, não é uma maravilha que tudo seja Deus? Este é o método anunciado no Sri Bhagavata e alhures por outros. Mas mesmo para a prática, precisa haver aquele que olha ou pensa. Quem é ele? Aquele que observa. Essa foi a outra resposta do mestre. E ainda temos tempo para mais uma pergunta e uma resposta do mestre, nesse nosso PV. O discípulo pergunta, como ver Deus que é todo penetrante? E o mestre responde, ver Deus é ser Deus. Como dizia São Tomás de Aquino, se você procura por ele é porque já o encontrou. Não há nada separado de Deus para que ele penetre. Ele somente é. Daí o discípulo pergunta, qual é a relação entre jnana, sabedoria, e bhakti, devoção, que são duas formas de yoga? O mestre responde, o eterno imanente estado natural de permanência no ser é jnana. Para permanecer no ser, você precisa amá-lo. Desde que Deus é verdadeiramente o ser, amar o ser é o amor de Deus. E isto é Bhakti, Jnana. E Bhakti é consequentemente o uno e a mesma coisa. Japa, significa fixação em um só pensamento, para a exclusão de todos os outros. Este é o objetivo. Ele leva a dhyana, meditação, que culmina na autorrealização ou Jnana. Daí algo para a gente ouvir novamente ou refletir. Daí o discípulo ainda pergunta assim, para finalizar, como eu deveria prosseguir no Nana Japa, que muitas vezes é a repetição de uma palavra, enfim. O mestre responde, não devemos jamais usar o nome de Deus mecânica ou superficialmente, sem o sentimento de devoção. Isso é Jnana. Para usar o nome de Deus, precisamos invocá-lo com ternura. Esta é a essência da oração quântica. E submetermos-nos a Ele, sem reservas. Somente com tal submissão estará o homem constantemente vibrando Deus. Ok? Então por hoje é só. Fraterno beijo, paz e luz. Até a próxima.